amigos. Mais uma vez nos encontramos juntos para uma conversa a respeito do nosso estudo do livro Coragem, do esforço do nosso Chico. E hoje nós conversaremos sobre uma lição que foi ditada pelo nosso Emmanuel, que se chama Se Crês em Deus. Quando nós falamos no motivo crença, logo nos ocorre aquela condição de alguma coisa muito pessoal, muito sem sentido, que até piegas, relegada a segundo plano. Como? Eu acredito se eu quero, eu acredito em determinadas coisas, tem muita gente que acredita nisso, naquilo outro, e toma atitudes de crenças assim, mais para nós, ditas como estranhas ou estapafúrdias. Então, a crença é alguma coisa assim, tida, entre aspas, como alguma coisa boba. Mas a doutrina espírita veio para nós trazer esclarecimentos. Porque, como a gente já conversou outras vezes, é oportuno para o homem atual que ele já consegue raciocinar. Mas estamos no comecinho, porque nós somos muito mais emocionais do que racionais. Nós ainda não temos equilíbrio no fazer, não temos equilíbrio nas nossas emoções, não temos equilíbrio ainda no nosso raciocínio do pensar. Mas hoje nós vamos falar sobre essa lição do nosso Emmanuel, que ele diz assim para a gente: olha só, se crês em Deus, por mais que te ameacem os anúncios do pessimismo com relação a prováveis calamidades futuras, conservarás o coração tranquilo na convicção de que a sabedoria divina sustenta e sustentará o equilíbrio da vida acima de toda perturbação. Ele faz uma afirmativa categórica. Por mais que te ameacem os anúncios de pessimismo com relação a prováveis calamidades futuras, conservarás o coração tranquilo, na convicção de que a sabedoria divina sustenta e sustentará o equilíbrio da vida acima de toda perturbação. Nós sabemos que o nosso domínio sobre a nossa vida, sobre as nossas condições pessoais, ele é muito irregular, muito pobre. Dificilmente as coisas estão sob nosso controle. Como diz um determinado músico popular, a vida vai nos levando e a gente vai administrando as dificuldades. Mas com certeza, todas elas, essas ditas dificuldades, vão ocorrer necessariamente. Tem um livro do André Luiz que chama Entre a Terra e o Céu, onde a espiritualidade acode um grupo fazendo um trabalho muito imenso de intercessão a benefício dessa coletividade. Quando termina todo o processo de assistência daquela necessidade premente, o André Luiz pergunta ao mentor, o Aniceto, diz assim: e agora? Vai acontecer igual acabam os filmes que a gente assiste no cinema? Todos serão felizes para sempre? E o Aniceto falou: não. Agora eles terão um tempo de intervalo para recompor as forças, aproveitar os conhecimentos adquiridos e retomar a vida. Porque é obrigatório que aconteça o descenso das energias, aconteça obrigatoriamente o adoecimento, aconteça obrigatoriamente novas dificuldades, novos desafios, porque afinal de contas estamos num mundo de provas e expiações. E as provas são necessárias para avaliar os nossos conhecimentos, para que a gente coloque em prática aquilo que nos foi ofertado pela espiritualidade através de pessoas simples e do mundo em que vivemos. Mas, obrigatoriamente, a dor, o sofrimento e a morte virão ocorrer com esse grupamento de Aniceto.
Então, as pessoas dizem o seguinte, mas por que a gente vai acreditar em Deus? Por que a gente... que essa crença traz de benefício para a gente? O esclarecimento, o conhecimento, nos fortalece a fé. No nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé que move montanhas, há uma fala no item 6 que diz assim, no seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Nesse sentido, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceitando sem controle o falso e o verdadeiro, ao passo que se choca com as evidências da razão. Aquela que tem a verdade por base é a única que tem o futuro assegurado, porque nada serve, nada deve temer no progresso do conhecimento. E nos são dados conhecimentos atuais. E as pessoas dizem assim, mas João, doutrina espírita fala em dor, em sofrimento. Isso é obrigatório mesmo? Sim, porque tudo dói. Existe uma dor chamada dor evolução. E essa dor evolução é aquela que nos impulsiona ao desenvolvimento espiritual e até ao desenvolvimento material. Porque se não tivéssemos a dor, e a dor, a abençoada dor, hoje a medicina sabe muito bem, nós não temeríamos a fome. Para que eu iria trabalhar se não dói a fome? Se não me dói o frio? Se não me dói as intempéries? Então o homem progride, avança, procura proteção, procura cultivar para poder se alimentar, porque dói. Então ele aprende que a dor é um impulsionador. Mas Deus não é amor? Ah, sim, Deus é amor, mas Deus é justiça. Existem leis, as chamadas leis morais e as leis materiais. E são interrogáveis, como disse o Einstein, o que torna Deus grande é a imutabilidade das suas leis. Então, João, mas quem entra para uma religião, quem assume seu papel, quem trabalha, quem se desenvolve, quem doa, quem cumpre as leis, não vai sofrer? Não está salvo? Não. Ele está salvo das intempéries, das irregularidades do pensamento e das emoções. Mas vamos ver uma outra lição do nosso Emmanuel, que se encontra no livro Palavras de Vida Eterna. Na lição 29, chamado No Estudo da Salvação. No Atos dos Apóstolos, nosso Paulo diz assim, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se encontravam em salvação. Então as pessoas se acham livres da dor. E o Emmanuel diz assim, a expressão fraseológica de que o Senhor acrescentava à comunidade apostólica todos aqueles que estavam se salvando ou que iam se salvar, essa notícia serve para a gente pensar no que é salvação. E ele diz assim, muita gente acredita que salvar-se será livrar-se de todos os riscos na conquista da suprema tranquilidade. Já vimos que essa suprema tranquilidade não existe aqui para nós, aqui na Terra. Porque nós somos espíritos que necessitamos de sermos impulsionados ao progresso. E ele diz assim, na igreja nascente, os escolhidos conheceram a aflição, o martírio, a lapidação e a morte. Designados por Jesus para a obra divina, não se forraram à dor. E ele diz assim, o próprio mestre, oferecendo-se como lição, ele também não se livrou da dor da crucifixão. E conclui nosso Emmanuel, é que salvar
não é situar alguém na redoma da preguiça, na distância do suor da marcha evolutiva, tanto quanto triunfar não significa deserção do combate. Então nós vamos encontrar dificuldades. Nós vamos obrigatoriamente passar por necessidades. Necessariamente nós vamos ter os problemas multiplicados ao nosso derredor, porque não são só nossos. E nós precisamos aprender diante dessas dificuldades. Prossegue o nosso Emmanuel na nossa lição do livro Coragem. Ele diz assim: se crês em Deus, em lugar nenhum experimentarás a solidão e a tristeza. Se crês em Deus, nunca te perderás no labirinto da revolta ou da desesperação. Se crês em Deus, jordearás na terra sem adversários, porque você vai enxergar naqueles que nos ofendem, que nos agridem graciosamente, pessoas mais desequilibradas que nós. Se crês em Deus, prossegue ele, jamais te faltarão confiança e trabalho. Se crês em Deus, caminharás sem aflição e sem medo nas trilhas do mundo, por maiores que surjam perigos e riscos que te escurecem a estrada. Aí a gente puxa mais uma lição do nosso Emmanuel, que se encontra no livro Mãos Unidas, a lição número 20, chamada Trabalho e Espera. Ele conclui essa lição dizendo o seguinte: nunca te suponhas a sós em servindo na seara do bem. Os mensageiros do Senhor estão junto de nós e por nós jamais nos abandonam, ainda assim mesmo, quando o auxílio de que careças se te afigure tardar, continua fiel ao dever de servir, porque o barulho da queixa ou a gritaria da revolta podem talvez dificultar o socorro que já vem vindo. Tenhamos fé, porque hoje o artigo de fé não é mais um artigo vago e religioso simplesmente. É um artigo de saúde mental e física, equilíbrio emocional e orgânico. Para isso, nós voltamos mais uma vez no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, que fala sobre a fé que move montanhas. E ele diz assim: o poder da fé tem explicação direta e especial na ação magnética. Graças a ela, o homem age sobre o fluido universal, modifica as qualidades que dá impulso e, com isso, ele sanifica o seu ambiente. Possibilita o auxílio do plano espiritual e dá-nos uma alegria na certeza de que não estamos a sós. Que Jesus nos abençoe, nos encoraje para a luta e que nós saibamos aproveitar todo o auxílio que nos é dado vindo desses companheiros espirituais. Que assim seja.